Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui das empresas estatais, né, que tem lucro de 24,6 bilhões no primeiro trimestre. Como é que você viu aí esse dado, Clemente? Bom, Marilu, isso é resultado de uma gestão que tem gerado bom lucro, são, como você disse, quase 25 bilhões de lucro realizado no primeiro trimestre. Se expandido para o ano, isso significa um lucro da ordem de 100 bilhões, multiplicado esse primeiro trimestre por 4 trimestres, um aumento de quase 58% em relação ao trimestre do ano anterior, ao primeiro trimestre do ano anterior, mostrando que as empresas estatais brasileiras têm uma capacidade grande de conduzir uma estratégia econômica que gera resultados esses que, como ativo da empresa estatal, aquilo que confere como propriedade da União, significa que esse lucro gera capacidade de reinvestimento. O Estado brasileiro, com esse resultado, ganha capacidade para realizar investimentos, para ampliar a capacidade produtiva dessas empresas ou realizar outros investimentos em infraestrutura econômica e social. Nós temos hoje em torno de 134 empresas estatais. Recentemente, uma empresa transportadora de gás, do transporte de gás, foi privatizada. Temos hoje 133, devemos chegar até o final do ano com em torno de 130 empresas estatais, se não tivermos uma ampliação do processo de privatização. São empresas que geram resultados positivos, e são ativos importantes para o país conduzir a sua estratégia de desenvolvimento econômico e social. Do ponto de vista econômico, são empresas que estruturam cadeias produtivas longas, é o caso, por exemplo, do petróleo, ou empresas que têm um papel fundamental no investimento produtivo, é o caso do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e tantas outras empresas, como em muitos outros países, são empresas públicas que têm um papel importante na dinâmica econômica, na capacidade do Estado conduzir a estratégia e coordenar a estratégia de desenvolvimento. O Brasil enfrentará, porque a proposta do governo Bolsonaro, privatizar as empresas estatais e, portanto, este segundo semestre estará em pauta o encaminhamento e projetos que irão para o Congresso para a privatização de empresas estatais, ou, que muitas vezes vem acontecendo, pelo desmembramento de suas atividades e privatizações parciais ou redução da sua atividade ou transferência de parte da sua atividade para a iniciativa privada. Isso tanto no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES, na Petrobras, no setor elétrico já foi largamente privatizado, e em tantas outras empresas, mais de 100 empresas, 430 empresas estatais, públicas e federais, são mais de 400 empresas estatais, incluindo municípios e estados, que hoje fazem parte da dinâmica econômica brasileira. Exato, e com essa privatização, né, e a privatização exatamente vai prejudicar a própria população brasileira, não é isso, Clemente? A privatização, ela de um lado tira um ativo do Estado, portanto um instrumento que tem capacidade de conduzir estratégias, de conduzir atividade econômica, ele auxilia o governo na coordenação econômica, especialmente na mobilização de investimento em infraestrutura e investimento em setores estratégicos, que em grande medida o setor privado não faz investimento nesses setores. A privatização significa a transferência de empresas que têm bons e ótimos resultados. Em pouco tempo, essas empresas realizarão lucros que compensarão a venda dessas empresas. Eu lembro que a Vale do Rio Doce foi vendida por 5 bilhões e hoje ela consegue realizar
lucros da ordem de 120 ou 100 bilhões por ano, ou seja, a venda dessas empresas significa a transferência de um ativo econômico importante, a realização de uma receita de curto prazo, que muitas vezes é gasta para cobrir problemas no orçamento, e essa venda, na verdade, significa abrir mão de receitas permanentes como essa, da ordem de 25 bilhões num trimestre. Vendemos uma empresa por 10, 15, 20 bilhões e as empresas gerem em um trimestre lucro superiores ao valor com que essas empresas são vendidas. Creio eu que é um péssimo negócio para o Estado brasileiro e para a sociedade. Muitas vezes resulta em que a venda significa aumento nos preços, aumento nas tarifas. Veja o setor de energia elétrica, temos uma tarifa extremamente elevada no setor privatizado, no setor de telefonia a mesma coisa, apesar da concorrência, os preços são elevados e, portanto, a privatização não significa necessariamente, pelo contrário, muitas vezes indica o contrário daquilo que se espera, o aumento do custo das tarifas ou do custo do serviço. Portanto, perde o Estado, perde a sociedade, muitas vezes, com as privatizações de empresas que são fundamentais para o Estado brasileiro conduzir e coordenar a estratégia e o desenvolvimento econômico. Tá certo, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Fica por São Paulo hoje? Hoje sim. Tá certo. Então tá bom, Clemente. Um beijo para você. Boa semana.